Olá, amores do meu Brasil! Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas por aí? Hoje eu vou falar com vocês sobre uma questão que muitas mulheres estão vivendo. Grace, eu não consigo me relacionar. Toda vez que eu encontro uma pessoa, dá errado ou é a pessoa errada, não dá certo, eu vou desistir, eu não acredito mais em relacionamento. Isso acontece com você? Isso aconteceu comigo durante muito tempo. Eu não acreditava em relacionamento. Mas antes de mais nada, eu quero que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o maior número de mulheres possível. Por quê? Porque a gente precisa levar essa voz pro mundo. E agora eu vou te contar como que aconteceu na minha vida. Eu, Grace, não conseguia me relacionar. Aliás, eu tinha vários bloqueios em relação a relacionamento. Isso porque toda vez que eu me relacionava, eu enjoava daquela pessoa. Chegava 3 meses e eu já não queria mais nada. Por quê? Porque eu não conseguia entender o que acontecia dentro da minha cabeça que fazia com que eu tivesse um padrão de pensamento que eu sempre dava no mesmo lugar. Por quê? Vamos voltar um pouquinho do que nos ensinam. Você já escutou falar assim? Homem não presta. Você precisa ficar independente, porque senão depois ele te larga e fica com outra. Não dependa de homem pra nada. Homem não serve pra nada. Você não precisa de homem pra nada. Eu cresci escutando isso e tenho certeza que muitas outras mulheres e você que tá aí do outro lado também ouviu isso algum dia na sua vida. Agora presta atenção, quando a gente começa a entender que homem não serve pra nada, que a gente não precisa deles pra nada, que homem não presta, toma cuidado, fique independente. Por quê? Porque se você não for independente, um dia ele pode te largar e te trocar por outra. A gente tá sempre com esse pensamento de escassez. Isso é buscar a independência por conta da escassez e não buscar a independência porque você é uma mulher poderosa, forte, com toda a potência dentro de você para ser uma ótima profissional. Então para pensar nisso. Nós mulheres temos duas polaridades, a feminina e a masculina, sempre, em todas nós. Umas mulheres tendem a ser mais masculinizadas e outras tendem a ser muito femininas. As mulheres que são muito femininas geralmente são aquelas que não buscam, né? Que não querem trabalhar, que se contentam de ficar em casa, de não buscar os seus ideais, mas não porque elas querem, mas porque elas foram criadas assim. E isso é da essência delas, por elas terem mais energia feminina do que masculina, darem mais ênfase para esse lado da energia. E as mulheres masculinizadas? São aquelas que não precisam de homem para nada, são aquelas que vão trabalhar, que fazem acontecer. Só que elas também querem ter um relacionamento. No fundo, elas querem ter esse relacionamento, só que elas não conseguem. Era o que acontecia comigo. Então eu me achava tão autossuficiente que eu não precisava de ninguém. E aí, se eu não precisava de ninguém, pra que eu ia ficar com alguém? Então eu sempre enjoava das pessoas, eu sempre largava as pessoas, ou as pessoas também tinham o mesmo problema que eu e me largavam. E era assim que eu vivia, sem acreditar que um relacionamento era possível. Mas por quê? Porque essas duas polaridades estavam em total desequilíbrio. E é isso que a gente não entende. Muitas vezes a gente quer ter um relacionamento. E a gente pensa, nossa, mas só aparecem homem errado. Por que aparecem esses trastes na minha vida, meu Deus? Será? E homem tem tudo medo de mulher independente. Mulher independente pensa assim, os homens têm medo de mim. E por que os homens têm medo dessas mulheres? Porque elas têm a masculinidade muito exacerbada. E o que acontece? O homem, ele tá em busca de uma mulher feminina. E as mulheres, elas não conseguem entender que elas precisam buscar esse equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina. Você precisa reconhecer o seu parceiro enquanto energia masculina dentro de casa ou no relacionamento de vocês. Enquanto você não reconhece isso, enquanto você se acha um ser superior por você ser uma mulher independente, você não consegue se relacionar. Você precisa baixar a guarda. Eu tive que aprender a fazer isso. Eu tive que aprender a me colocar na minha posição de mulher. Eu tive que aprender a me colocar nessa posição de entender que existe um outro ser e que esse outro ser tem uma energia masculina e que essa energia masculina é maravilhosa para nossa vida e que eu podia sim ser independente, mas que eu não precisava ser independente com masculinidade. Eu podia ser independente sendo feminina. E quando eu descobri isso, gente,
eu comecei a mudar toda a minha vida. Eu comecei a mudar o meu jeito de me relacionar. Eu comecei a entender que aquela pessoa que estava do meu lado era tão importante quanto eu, que aquela pessoa tinha opiniões e que essas opiniões podiam valer para minha vida e podiam trazer, agregar a minha vida. É isso que eu quero que você pare para pensar hoje. Eu não vou aprofundar tanto porque isso é um tema super complexo, mas eu quero que você pare para pensar o quanto talvez você esteja sendo feminina demais ou masculina demais e como você conseguiria buscar esse equilíbrio de ser feminina e ao mesmo tempo buscar a sua independência. Buscar a nossa independência não quer dizer que é porque vai faltar, não vai faltar nada. Ele não vai te trocar por outra. Não é para isso que você precisa buscar a sua independência. Você precisa buscar a sua independência porque é maravilhoso ser independente financeiramente para você, para sua vida sozinha e para sua vida dois. Por quê? Porque a independência de um com a do outro, você some e faz um projeto de vida. É isso que as mulheres precisam entender. Você precisa querer buscar um parceiro que tenha um projeto de vida com você e não que você só pense na sua individualidade de você ficar independente porque pode te faltar. Não vai te faltar nada. Sai desse pensamento de escassez. Começa a pensar num pensamento de abundância. Abundância e prosperidade. Eu posso tudo e junto com meu parceiro eu posso muito mais. Então para pensar sobre todos esses conceitos. O quanto talvez você esteja sendo feminina demais e se colocando numa posição de humilhação, de eu não posso correr atrás, eu não posso trabalhar, eu não posso ganhar mais do que meu marido, e o quanto você pode estar se colocando na outra posição, de ser masculina e eu não preciso desse homem pra nada, eu consigo fazer tudo sozinha. E aí o que acontece? Quanto mais você joga esse bumerangue de eu não preciso de ninguém, o que volta pra você? Ninguém. Ou voltam pessoas que não querem nada. Então, para pensar sobre isso. Um grande beijo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. Beijo!